Você está iniciando no mundo de renda variável, investimentos em ações, porém ainda fica um pouco receoso em relação a essa análise, a essa tomada de decisão. Fica aqui porque nesse vídeo nós vamos trazer 3 ações estatais que elas trazem resultados de lucratividade e indicadores interessantes e elas podem ser opções atrativas para você estudar e cogitar investir caso façam seu perfil. E nesse vídeo a gente vai mostrar como que você pode olhar para esses indicadores e interpretá-los para que você fique com uma relação de risco-retorno mais interessante. Essa semana já saiu um vídeo com 3 ações privadas que oferecem essa relação de risco-retorno mais atrativa e agora nós estamos passando por 3 ações estatais. Apesar de elas trazerem resultados de lucratividade interessante e indicadores atrativos, isso não faz com que você não tenha desvalorizações nessas ações. Faz apenas com que você tenha uma relação de risco-retorno mais atrativa. E é por isso que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. A primeira empresa que a gente vai passar vai ser as ações da CEMIG. Para quem não sabe, a gente tem aqui a CEMIG. É uma sociedade de economia mista e capital aberta, de responsabilidade do governo de Minas Gerais, que porta 51% das ações da empresa. Isso faz com que ela seja uma ação estatal. As principais atividades da empresa são nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, distribuição de gás e soluções energéticas, ou seja, ela gera a energia, ela faz a transmissão dessa energia até o ponto de distribuição, aí é que ela distribui até o consumidor final e ela também faz essa comercialização. E aqui mais acima nós temos a CEMIG 4, que são as ações preferenciais no valor de 12,07, ou seja, não tomou um sorvete ali já consegue virar acionista da CEMIG. Aqui no preço-lucro é um indicador de retorno de investimentos, ele está na casa de 5. Esse daqui de 10 para baixo eu já considero atrativo. Aqui esse 5 aqui significa o seguinte, que o retorno do seu investimento, se a empresa mantivesse as lucratividades e distribuísse a totalidade, seria em um espaço de tempo de 5 anos, que é um retorno de investimento muito reduzido. Mas você nunca vai tomar uma decisão apenas por um indicador, você olha outras informações em conjunto. Quando a gente olha aqui o preço-valor patrimonial está na casa de R$ 1,09, ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio, você estaria pagando R$ 1,09. 9 centavos acima do que o valor real que a empresa possui de patrimônio. Isso não é nenhum problema, não te diz se você está sendo exposto a um risco ou a um desconto apenas por isso daqui. Você tem que interpretar essa métrica que valores acima de 1 pode ser que a empresa seja muito segura ou que ela esteja cara. E valor abaixo de 1 pode ser que ela esteja com desconto e esteja de fato barata, ou pode ser que ela tenha muitos riscos e incertezas por trás. Mas apenas olhando para ele não significa nada, a gente tem que olhar muito mais para a lucratividade, geração de caixa, controle de endividamento, capacidade de pagamento de dividendos, todas essas coisas. Mas aqui 1,09 considero ok para as ações da CEMIG. E aqui a questão do dividendo, que de 7 para cima eu já acho bacana, e aqui está na casa de 10,69. A gente consegue visualizar que, além do dividendo ser muito atrativo, ela teria capacidade de pagar ainda mais, porque se o preço-lucro é na casa de 5 anos, se ela distribuísse a totalidade dessas lucratividades, teríamos um dividendo aqui na casa de 20%, porque ela traz essas lucratividades aqui que em 5 anos ela conseguiria devolver o seu investimento. Então aqui já está um dividendo extremamente atrativo e ela ainda teria capacidade de trazer ainda mais. E agora a gente vai passar pelas 2 últimas e eu vou passar um pouco mais rápido em relação a essa questão de indicadores, porque como a gente já comentou um pouco aqui como eles funcionam, aí para o vídeo não ficar muito extenso a gente vai passar um pouco mais rápido. Aí agora a gente está com as ações da BB Seguridade, do segmento de seguros, para quem não conhece. A BBSE3, que são as ações ordinárias no valor de 32,93, esse daqui você já deixou de comer um McDonald's, já consegue virar investidor da ação. Preço-lucro, retorno de investimento na casa de 8 anos, 8 anos e meio, já é bem interessante, principalmente pela recorrência de resultados que a BB Seguridade traz, essa solidez. Aqui no preço-valor patrimonial já faz um investidor dar pulo de 6 metros, né? Porque quando ele é muito focado nessa questão de se estiver acima de 1 a empresa está muito cara, quando ele vê 6,71 ele já fica maluco, né? Isso aqui não significa que a empresa está cara. Significa que ela está cara em relação ao valor de patrimônio, mas não em relação às lucratividades que ela traz. Esse valor aqui significa sim que para cada R$ 1 de patrimônio você estaria pagando R$ 6,71, ou seja, pagando ali 6 vezes a mais do que a empresa tem. Mas como que você interpreta ele? Como ela é uma empresa de seguros, ela não precisa ter aqueles terrenos, maquinários,
coisas muito grandes, ela é mais asset light, então ela é uma empresa que ela precisa de poucos recursos, poucos ativos para gerar uma operação que traga lucratividade interessante. Então, por que os investidores se dispõem a pagar, sendo que ela está acima de 1? É porque ela traz muitas lucratividades, tem essa recorrência e ela tem essa alta capacidade de pagamento de dividendos. Então, eles não estão olhando para a questão de valor de patrimônio, e sim para as lucratividades que ela sempre traz. E a empresa, ela teria a capacidade de reduzir esse preço-valor patrimonial. Porém, para isso acontecer, ela teria que reduzir o dividendo. Porque a lucratividade, ela vem da DRE, que é um demonstrativo contábil, onde vai ter ali receitas, custas, despesas, e no final lucratividade ou prejuízo. E aí, quando ela encerra o exercício, ela vem parar aqui no PL, que é no balanço, e ela vira ali a parte do patrimônio líquido da empresa. Como a empresa ela sempre vai distribuindo essas lucratividades, esse valor de patrimônio ele nunca vai aumentando, porque conforme ela gera lucratividade, ela já fecha balanço e distribui. Então, assim, se você quisesse ver um valor aqui inferior a esse 6, ela conseguiria. Porém, ela ia ter que ficar retendo esse capital dentro da empresa, aí ela iria ter um valor de patrimônio líquido mais alto. Consequentemente, esse valor de patrimônio aqui ficaria para baixo de 1. Porém, você não teria dividendos, porque como ela está retendo essa lucratividade, aí o seu dividendo iria cair. Então, é uma coisa que meio que não importa. Faz muito mais sentido que ela distribua essa grana, porque não tem porque essa grana ficar ali na empresa. Então, ela não é cara, apesar desse 6,71. E o dividendo aqui dela está na casa de 8,65, de 7 para cima já é bacana. Então aqui, quando a gente olha para esse cenário de uma empresa que ela traz recorrências de lucratividade, aumentos de lucratividade, retorno de investimento em espaço de tempo inferior a 10 anos, um dividendo aqui muito atrativo na casa de quase 9%, tudo isso faz com que a empresa tenha uma relação de risco-retorno mais interessante. E a última aqui são as ações da Sanepar, que é uma empresa de água e saneamento do estado do Paraná. O que é legal das ações da Sanepar é essa parte aqui da cotação. Para Saprio 4, que são as ações preferenciais, está na casa de R$ 5,26. Ou seja, se você já não tomar aquele café ou aquele pão de queijo, você já vira investidor aqui em renda variável e já tem direito a receber dividendos. Ou seja, ela é bem acessível em relação ao valor de investimento. Quando a gente olha aqui na parte do retorno de investimento, está na casa de 5,29, ou seja, um retorno de investimento na casa de 5 anos a 5 anos e meio. Não sei se vocês perceberam, mas as estatais aqui, a CEMIG e a Sanepar, elas têm esse retorno um pouco mais rápido. Isso se deve a essa relação de riscos e incertezas, porque daí, como ela é estatal e pode ter uma ingerência política, os investidores ficam um pouco de pé atrás e talvez não olham tanto ou não dão tanta credibilidade para as ações. E é por isso que às vezes elas trabalham com indicadores de dividendo interessante, retorno de investimento mais reduzido e desconto de valor patrimonial, por conta desse carrego aqui, dessa ingerência que pode acontecer. Mas um retorno de investimento em um espaço de tempo bem interessante. Preço-valor patrimonial na casa de 0,82, ou seja, para cada R$1 de patrimônio está comprando a 0,82 centavos, ou seja, um desconto em relação ao valor de patrimônio. Ou se você quiser ver sobre outra visão, um desconto por conta de riscos e incertezas que ela traz em relação a resultados que tiveram um problema no passado ali em questão de chuva e essa parte de ingerência por ser uma estatal. E na parte do dividendo, aqui na casa de 5,87, não é um dividendo péssimo de se jogar fora, de 7 para cima é melhor. Porém, como que você pode olhar aqui para ele? Se você olhar aqui para o preço-lucro, está na casa de 5, ou seja, mesmo esquema da CEMIG. Se distribuísse a totalidade das lucratividades, poderia pagar um dividendo aqui de quase 20%. Ou seja, não é que o dividendo é ruim, é que ele está sendo efetuado com base em uma distribuição inferior das lucratividades que são geradas. Então, é um cenário muito interessante, porque a empresa traz um retorno de investimento em um espaço de tempo bem reduzido, um desconto em relação ao valor de patrimônio, beleza que tem o carrego aqui da incerteza ou do risco, mas dependendo de como você olha, se você olhar para essas recorrências de lucratividade, você poderia ver como um desconto sim. E um dividendo que está aqui já na casa de 6% e que ainda poderia chegar a 18%, 20% caso distribua a totalidade. Mas é claro que isso depende dessa recorrência de lucratividades. E depois de tudo que a gente já viu, isso não significa que você poderia investir e não ter desvalorizações. Renda variável é uma loucura, às vezes você investe em algo barato e ele fica mais barato, então assim, você tem que tentar minimizar o seu cenário de risco, escolhendo empresas que sejam mais lucrativas, que tenham indicadores interessantes. Mas isso não faz com que você esteja isento de ter desvalorizações.
E é por isso que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like e se ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí.